Você tem similar ao Face ID da Apple, um sistema aqui com infravermelho, com a câmera 3D, né, Time of Flight, que faz o mapeamento do seu rosto em 3 dimensões. E olha a diferença, com o F1.4 para mim é muito nítido que não só ficou um pouquinho mais clara a foto, como as telas no fundo estão bem mais desfocadas. Vamos plugar ele aqui. Ó, carregou. Olha lá, 100 watts no máximo, a gente vê o percentual subindo aí, que negócio maluco. E muito bem, senhoras e senhores, no vídeo de hoje eu trago uma novidade fresquinha aqui pra vocês no Loop Infinito, o novo Mate 80 Pro, que acaba de ser lançado aqui no Brasil pela Huawei, um smartphone topo de linha, que a gente vai fazer um unboxing aqui hoje e conhecer de perto todas as novidades e também ver aquela manha para poder baixar aplicativos da Play Store aqui. Então roda a vinheta e vamos nessa! Você já deve saber que a linha Mate representa o que há de melhor da Huawei. São os smartphones topo de linha, inclusive sempre lá no DxOMark, né, que é a pontuação de câmeras, tá lá no topo um smartphone da linha Mate. E aqui nós temos o mais novo Mate 80 Pro. Nessa família Mate 80, você tem o Pro, você tem o Pro Max e tem também um outro modelo que é o Pro Max Wind, que a Huawei teve a moral de colocar um cooler, tem um ventiladorzinho dentro do smartphone. Olha essa loucura. No módulo de câmera ali, né, já que a lombada eletrônica é tão alta, por que não fazer uma furação ali e colocar um cooler para resfriar o chip, o Kirin, que está ali dentro? Pois é, mas hoje a gente recebe aqui no Brasil essa versão, que é o Mate 80 Pro, que está chegando oficialmente, o lançamento dele é hoje, e o preço dele é de R$10 mil, 9.999. Mas hoje tá rolando um desconto aí, tá saindo por 6.999, por R$7 mil, o que ainda é um valor alto, mas é o preço de lançamento de um smartphone topo de linha. Esse modelo aqui que a gente recebeu para testar, ó, ele veio na cor preta com 512 GB de armazenamento e 16 GB de memória RAM. E essa configuração de memória e armazenamento é a única que a Huawei está vendendo aqui no Brasil nesse momento. Então bora pro unboxing, faz tempo que eu não abro um smartphone da Huawei. Vamos falar direito, tá? Huawei. Que merda, hein? E uma coisa que chama a atenção aqui na caixinha é isso aqui, ó. Explore na App Gallery, porque ele não vem com a Play Store. Você tá por fora dessa história, ainda tá rolando aquela restrição do governo dos Estados Unidos e a Huawei não pode usar os serviços do Google. Então não tem nada que é oficial ali do Google, aqueles Google, que a gente chama de Google Play Services, né? Como, por exemplo, a Play Store e outros aplicativos. O Android pode, porque o Android, ele é open source, né? Então qualquer um pode pegar e modificar, mas esses aplicativos oficiais do Google não tem, mas a gente tem essa solução alternativa que é a App Gallery e uma outra solução para você poder rodar os aplicativos do Google também, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, bora lá, vamos abrir aqui essa caixinha. Ah lá. Tá aqui o menino. Tá pesadinho, hein? Pesadinho. Ó, gostei do quadradinho aqui nos cantinhos. Que mais? Essa caixa, inclusive, vamos dar o crédito aqui, né? Olha a espessura dela. Tem uma época que as caixas estão cada vez mais finas, com cada vez menos coisas. Aqui não, aqui ó, a gente já tem uma capinha de silicone. Já vem aqui para proteger o seu smartphone já no ato. A hora que você tira ele, já tem uma capinha aqui. Temos a ferramenta para ejetar a gavetinha do chip de operadora também. E rapaz, olha o tamanho desse carregador aqui, ó. Um carregador de 100 watts. Com a especificação Huawei Supercharge, olha lá. Aqui, ó, 100 watts de potência com 2 portas. Olha que engraçado como eles fizeram aqui as entradas, né? USB tipo A ou USB tipo C. Será que solta 2 ao mesmo tempo? Ou é uma só por vez? Vamos testar daqui a pouco. A gente tem aqui também o cabo USB. E aí, é USB tipo C ou tipo A? Tanto faz, né? Tem os dois aqui. Mas ele é USB tipo C para USB tipo C, ó. Então são as duas portinhas tipo C aqui. E é isso que vem nessa caixinha. Então, comprando esse smartphone topíssimo de linha da Huawei, você recebe a gavetinha para injetar o chip de operadora. A gente recebe o carregador de 100 watts, cabo USB e uma capinha. Agora, não tem papelada, não tem adesivo, não tem nada. Ele é direto ao... Pera aí. Não tem mais nada. É direto ao ponto.
Tá difícil hoje, viu? Tá bonito isso aqui, hein? Ó. A gente tem um círculo aqui com as câmeras nessa grande lombada eletrônica aqui. E embaixo, círculos concêntricos. Olha lá que beleza. Aliás, isso aqui me remete ao MagSafe, né? Será que... Pega aqui. Pô, é quase do mesmo tamanho, ó. Ele até gruda um pouquinho, mas não tem MagSafe, Pixel Snap ou conexão magnética, né, do padrão T2. Apesar disso, o carregamento sem fio dele é de 80 watts. O carregamento sem fio é de 80 watts. É verdade esse bilhete? 80? Verdade esse bilhete. Ah, bicho. Podia ter mandado um carregador sem fio de 80 no lugar de um desse aqui. Se bem que ter um carregador desse compacto de 100 watts é maravilhoso. Você carrega um notebook nele, você carrega de tudo. A gente tá quase chegando naquela parte que eu profetizei, em que a gente vai ligar até a geladeira na USB tipo C. Vamos ligar o menino aqui antes de mais nada. Ah lá. Vixe Maria, o que é isso aqui? Ele veio com root de fábrica isso aqui? Eu não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Tava lacrado, pô. 999. E não pode ser confiável quando sai da caixa? Vamos apurar isso aqui depois. Importante lembrar que essa versão que a gente recebe aqui, ó, é not for sale. Ela vem antes do lançamento aqui pra gente, então coisas como essas mensagens podem aparecer, tá? Mas fiquem tranquilos que se tá aqui no loop é confiável. Dizem. Olha que legal a seleção de idioma aqui. A gente tem que achar a bolinha do português. Cadê a bolinha do português? Aqui, ó, português. Português. E tinha o nosso português aqui, tinha um outro português também lá da Guiana Brasileira. Vamos começar, concordar e continuar. Insira o cartão sim, ele é dual chip, inclusive. A gente tem que colocar numa rede Wi-Fi aqui. Pô, o bagulho tem 3 câmeras aqui na frente, olha que loucura. Vamos configurar aqui um reconhecimento facial. Vou colocar um PIN e vamos registrar aqui, ó, o reconhecimento facial. É muito bom, viu? Foi rápido. Me lembra muito o Face ID. Além do reconhecimento facial, a gente também tem leitor de impressão digital. Você tem todas as opções aqui para configurar. Deslizando o dedo aqui, ó. Massageando o botão aqui. Controles parentais, vamos pular, que eu já sou adulto. Pelo menos de idade, né? Temos o Huawei ID, que é o seu ID de configuração da Huawei, que eu vou configurar aqui depois o meu. Então vamos colocar aqui que eu não tenho um Huawei ID, depois eu coloco aqui. Mas é muito importante configurar ele para você ter acesso a serviços da Huawei, nuvem e isso aqui que é muito importante, ó, encontrar dispositivo, né? Que é tipo a rede buscar da Apple, né, no iPhone. HMS Core, anúncios personalizados. Eu não queria anúncio, na verdade, desativar anúncios, não tem essa opção. Serviços aprimorados. A EMUI, que é a interface da Huawei, oferece serviços aprimorados, blá, 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 blá. Atualizações automáticas de software, Wi-Fi Plus, que alterna entre Wi-Fi e dados móveis, serviços de clima, AI Search, My Huawei, AI Touch, AI Lens, calendário, internet de descoberta automática, põe tudo aí, vai. Serviço de localização ativa, senão nada funciona direito. E configura aqui como um novo dispositivo. Aí nós temos já alguns downloads da App Gallery aqui, ó. Vixe, Maria, olha aí, Booking.com, Trip.com, Bigolive, Infinite Craft, vixe, vai embora. Tem vários aplicativos aqui. Tem até o Rago. Você já instalou o Rago? Lembra do Rabo. Mas não o Rabo, né? O Rabo aqui. Hotel. Isso, hotel, esse mesmo. Selecionar tudo, desmarcar tudo. Sai, chega, não quero nada. Pelo menos ele dá a opção, né, de você não selecionar nada. Olha lá, EMUI 15. Experimentar agora. Pronto. Ó, bonita a interface, hein? Muito familiar. Mas é bom. Eu me sinto em casa. E ó, o desbloqueio facial dele funciona muito bem, viu? E é legal você ter essas duas opções, né? O desbloqueio facial e o desbloqueio por biometria. Geralmente as empresas escolhem um ou outro, e aqui nós temos um hardware dedicado para isso, né? Para o desbloqueio facial. Não é apenas a câmera analisando a sua imagem. Você tem similar ao Face ID da Apple, um sistema aqui com infravermelho, com a câmera 3D, né? Time of Flight, que faz o mapeamento do seu rosto em 3 dimensões para fazer um desbloqueio com uma biometria legal. Então, bora falar um pouquinho sobre esse smartphone agora que eu já fiz a configuração inicial dele. E vamos começar falando sobre o tamanho dele. Nós temos aqui uma tela de 6.7 polegadas, num corpo com uma moldura de alumínio, que, apesar de ser alumínio, é um alumínio bonito, com um acabamento reflexivo nas laterais. Eu digo um alumínio bonito porque isso daqui, ó, não é tão bonito
bonito, né, dona Apple? Eu convivo com isso aqui no meu bolso. Sempre que eu pego ele na mão, eu tenho a sensação de que é um produto inferior às gerações anteriores, porque ele não tem esse acabamento reflexivo que a gente vê aqui, ó. Esse brilho, literalmente ele não brilha, né, o alumínio do iPhone. Esse alumínio aqui não, é aquele alumínio que, ó, tem um reflexo legal. Então, a moldura aqui, ó, o corpo é de alumínio, esse acabamento que tá na lateral também tá aqui na bordinha da câmera. A gente vê, ó, em toda a borda aqui da câmera, o acabamento reflexivo também. Pega muita marca de dedo, tá? Isso acontece. Também pega a marca de dedo aqui atrás, que eu tô usando ele há pouco tempo e já tá todo marcadinho. Não dá pra ver tanto assim na câmera, mas quando a gente põe assim, ó, mais escuro, aí dá pra gente perceber. A traseira dele não é de alumínio, a traseira dele é de plástico com fibras de vidro. E na frente nós temos o vidro, que é um Coulomb Glass, tá? Quinta série, segura. Coulomb Glass de nova geração, que segundo a Huawei é mais resistente do que os anteriores. Eles não usam Gorilla Glass. Mas ele já vem com uma película aplicada. Ele já sai da caixa com a película, eu tô vendo aqui. Eu não vou tirar ela aqui agora, porque não tá me atrapalhando. Às vezes esses celulares vêm com uma película que eu acho ruim e eu acabo tirando na hora, mas essa daqui não está me incomodando, ela tem uma qualidade bacana. Na lateral direita nós temos os dois botões de volume unificados e também o botão de força, né, o liga e desliga, que é também o leitor de impressões digitais. Na parte de baixo nós temos aqui a conexão USB tipo C. E também temos aqui a gavetinha para o chip de operadora. Vamos abrir ela aqui para ver como que é essa gavetinha. Lembrando que ele suporta aí 2 chips. Então tá aqui a gavetinha, ó, vai um chip de cada lado, né, nano SIM, 2 chips físicos, mas não suporta expansão de memória via cartão microSD. Então nesse caso aqui a gente tem 512 GB de armazenamento e é isso aí. Do outro lado aqui a gente não tem nada, porém podemos perceber várias divisões aqui que são as marcações das antenas do smartphone. E aqui em cima, onde parece ser um microfone, na verdade esse furinho ele é um pouquinho maior e nós temos um emissor infravermelho para você controlar dispositivos por infravermelho usando o smartphone como um controle remoto, tipo a TV, né, o ar-condicionado e por aí vai. Tá lá no bar, na hora da Copa do Mundo, muda o canal e põe no Chaves. Não façam isso, tá? Senão vocês vão apanhar. Digo por experiência. Nesse corpo nós temos certificação de resistência IP68 e vai além, IP69 também. E ele é pesadinho, como eu comentei, 220 gramas, quase 220, 219 gramas. Foi a primeira coisa que eu percebi quando eu tirei ele da caixa. Um smartphone que tem uma pegada muito legal. E aqui a tela dele é 6.7 polegadas, 6.75 polegadas para ser mais preciso. É uma tela OLED. Então nós temos aí a melhor qualidade de tela no mercado, com uma resolução de 1280 por 2832 pixels. Tudo isso visto pelo vidro Kunlun 2. Agora vamos falar sobre as câmeras, que é a parte mais empolgante desse smartphone. É o que há de mais legal, esse conjunto com 3 câmeras nesse modelo. O modelo Pro Max, ele traz 4 câmeras, 2 câmeras tele. E aí o Pro Max Wind traz o cooler aqui embaixo dessa região. Mas aqui nesse caso o que a gente tem são 3 câmeras nessa rodinha de iPod aqui atrás, né? A gente tem a marca aqui, ó, XMED. A câmera principal traz 50 megapixels com abertura variável de f1.4 a f4.0. Já a câmera ultra-wide traz 40 megapixels com f2.2 e, por fim, a lente telefoto, que é essa daqui quadradinha, dá até para ver que ela é diferente das demais, ó, porque ela tem um zoom periscópico aqui. Ela traz aí 48 megapixels f2.1 com zoom óptico de 4 vezes. Aí na versão Pro Max dele, que é um pouquinho maior também, tem a outra câmera tele que traz um zoom a mais de 6. Então uma de 4 e uma de 6. Prefere de 4 ou de 6? De 4. Ixi. Mas por que essa história de abertura variável? O que a gente ganha podendo mexer no F da câmera de f1.4 a f4.0? Imagina que você está num dia muito claro, super ensolarado, e o ISO já está no mínimo. O que o smartphone costuma fazer? Joga o shutter, né? O obturador lá em cima, no talo. Aqui não, a gente tem a opção de usar a abertura da câmera. Fora isso, quanto menor esse número F, maior é a abertura, mais luz entra no sensor. Por isso que a gente sempre fala que o F menor é melhor. Mas aí, um F mais alto significa uma abertura um pouco menor, menos luz entrando e também uma profundidade de campo menor. Te dá um controle a mais na câmera. Para a maioria das pessoas, isso não vai ser muito útil, mas se você é fotógrafo e quer
fazer a foto do seu jeito, você tem esse controle a mais. Então, quando eu entro aqui, ó, no modo Pro, a gente tem a opção de ajustar a abertura aqui da câmera. Então, ela vai de f1.4 até f4, não é 880, tá? Não é como outras implementações que a gente já viu aí no passado, de ser ou uma abertura ou a outra. Aqui você pode ajustar, ó, passando por f1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2 e 3.5 aqui também até chegar ao F4. E percebam como aqui, ó, eu tô apontando aqui para o nosso retorno aqui do estúdio. Quando eu coloco em F1.4, o ISO está em 100 e o shutter 1/120. Aí eu joguei para F4, ele está compensando. O ISO foi para 160 e o shutter caiu para 1/40, porque essas outras características ainda estão no automático tentando compensar para me dar aí o melhor resultado. Mas vamos fazer um teste prático aqui, mantendo o restante no automático, ó. Com o F4, vou tirar uma foto aqui do microfone. Segundo plano super desfocadinho. Isso é mérito apenas do hardware, não tem nenhum efeito de pós-processamento aqui de modo retrato. E agora vamos colocar em F4 aqui e tirar a mesma foto. E olha a diferença, com F1.4 para mim é muito nítido que não só ficou um pouquinho mais clara a foto, como as telas no fundo estão bem mais desfocadas. Mas olhando de longe, para a maioria das pessoas, não faz tanta diferença, mas aí também é porque, né, o smartphone ele está compensando automaticamente. Se eu fingir essa foto aqui, ó, no F1.4 e travar o ISO em 50, o shutter em 120, olha o que significa esse sensor mais escuro quando eu subo aqui, ó, pro F4, ó lá. Então, essa é a diferença real aqui, né? Aí quando a gente coloca os outros elementos em automático, a gente tem essa compensação, né? Mas é só um exemplo aí de como a gente pode ter esse controle a mais usando essa abertura. E isso é interessante para quem é fotógrafo, né, na real, porque para a maioria das pessoas no dia a dia, o celular vai fazer a melhor escolha e acabou. Mas é legal ter esse controle e a primeira vez que eu vejo e eu testo, você poder fazer incremental, né? Isso para vídeo é muito importante. Na hora da gravação a gente poder ter esse ajuste fino para buscar aquela qualidade, né? Aquela visão que a gente tem para o vídeo ou para o que está sendo produzido. E por falar nisso, nesses sensores, a gente também tem aí a gravação de vídeo em 4K. Agora vamos para a câmera frontal dele. Rapaz, a câmera... Nossa, ficou mais wide ainda. A câmera é bem wide. Vamos tirar uma foto aqui, ó. O professor Maurinho tá aqui do lado, ó lá. Nossa, que cara de bunda, de cansado, de quem tem que fazer uma live aqui depois da gravação, hein? Mas enfim, tá aí. Isso que é o modo embelezamento, ele tá desligado. Vamos tentar com ele ligado? Melhorou, agora tá postável, tá aceitável. Câmera frontal 13 megapixels ultra wide 20mm com f2.0 e também pode fazer vídeos com resolução até 4K. A gente também tem aí o bônus, que é o modo retrato, né? Já que você tem aí um time of flight aqui, assim como o iPhone tem uma câmera tridimensional aqui para fazer o desbloqueio facial, você tem dados aí para poder usar esse modo retrato com o fundinho desfocado também na câmera frontal, que é um bônus. Então, assim, é um smartphone em termos de câmeras bem completinho, e olha que eu só falei o básico aqui nesse vídeo para vocês. Tem várias outras funções bem interessantes, vou deixar o link aí na descrição para quem quiser conhecer com mais detalhes. Agora, antes da gente falar do hardware desse smartphone, um ponto importante aqui sobre o software. Nós temos aqui a EMUI 15, porém ela é baseada na versão 12 do Android. Então, durante o uso, talvez um ou outro detalhe seja um pouco estranho. Porém, a personalização ela é tão avançada, né, no menu, na interface, em tudo, que a gente não percebe que é uma versão mais antiga do Android rodando, né, por baixo disso tudo, né, por baixo da EMUI. O que eu percebo, porém, é que, apesar de lá na configuração inicial eu ter falado que eu não queria aqueles aplicativos, quando eu rolo pro lado aqui, ela tem 4 pastas cheias de tranqueira. Olha isso aqui, ó, negócios, vem um monte de... Tem um DeepSeek aqui, velho, olha lá. Algumas coisas são interessantes, tipo o Wi-Fi Analyzer, né, analisador de redes Wi-Fi. Mas você tem uma penca de aplicativos de entretenimento, ó, TikTok, CapCut, SnapTube, Talking Tom, ainda existe Talking Tom? Tem a Talking Angela aqui também. Estou por fora vendo esse negócio. Aí, redes sociais, a gente tem Telegram, Snapchat, que a gente conhece bem. Aí tem o WeChat, né, chinês. E aí tem um monte aqui, ó, tipo Xiaomo, Zang, Private, são coisas que eu não conheço. E estilo de vida, ó, todos aqueles aplicativos que eu recusei, eles estão aparecendo aqui como opção para eu baixar. E aqui tem mais recomendações para você baixar. Jogos, também tem alguns joguinhos aqui.
e mais alguns aplicativos. Eles não estão baixados aqui no telefone, tem um íconezinho sinalizando que eu tenho que ir lá e baixar ele, instalar ele. Mas se tá o logo na tela de início, né, a maioria das pessoas vai olhar e falar, pô, mas já veio instalado aqui umas coisas, eu não queria. Olha lá, tá instalando aqui o CapCut, por exemplo, que é um dos aplicativos mais usados por editores de conteúdos para redes sociais, como TikTok, vídeos verticais, etc. E, cadê? Instalou? Eu nem pus a conta ainda, hein? Mesmo sem eu colocar uma conta aqui. Então tá aí uma vantagem da App Gallery. Você já sai instalando sem conta. Agora, um aplicativo que eu queria para mostrar o hardware dele aqui é o AIDA64. Então vamos tentar baixar ele aqui. Ó, vamos abrir a App Gallery aqui, que é a loja da Huawei. De novo ele tá recomendando todas aquelas tranqueiras para mim que eu não quero. A gente tem aqui, vamos ver, AIDA64. AIDA64. Vamos ver se eu acho ele aqui. Tá aqui, ó. 2 milhões de instalações. Botei instalar, ele tá instalando antes de carregar o ícone aqui do... Abrir, pronto, tá aí, ó. Então essa é a experiência no smartphone da Huawei. O pessoal fala, putz, mas não tem a Play Store, será que eu vou achar as minhas coisas ou não? A App Gallery tá ali e a Huawei tem um incentivo para os desenvolvedores para colocarem, né, publicarem os aplicativos aqui também. Então vamos aos detalhes do nosso sistema e aqui nós temos o chip Kirin 9030 na variante Pro, porque existe o Kirin 9030 apenas e aqui nós temos a versão mais potente. É um chip Nona-core, nós temos 9 núcleos, apesar de que aqui no AIDA 64 está reportando 14 núcleos, né? Porque ele está pegando, na verdade, a contagem de núcleos lógicos, ou seja, de threads. Isso porque 5 desses 9 núcleos, eles têm 2 threads cada um. Aí acaba somando 14 threads e é por isso que aqui a gente vê como se fossem 14 núcleos, mas fisicamente são 9 núcleos. E por fim, a bateria que nós temos aqui é uma bateria de 5.750 mAh, quase 6.000 mAh. Então, essas são as principais especificações técnicas desse smartphone. É um smartphone muito potente, muito capaz, né? As câmeras são muito boas, dá para você jogar nele, dá para você criar conteúdos com ele. Existe essa inconveniência da loja de aplicativos, já que a gente não tem a Play Store nem os serviços nativos do Google, porém, isso, segundo a Huawei, é resolvido de uma forma muito simples. Você vem aqui e já está aqui na tela de início, ó, o aplicativo Gbox, olha lá, na App Gallery. Você instala o Gbox e o que o Gbox faz é criar um ambiente com os serviços do Google, Play Store e tudo mais. Qualquer aplicativo do Google roda aqui. Então, às vezes a gente vai instalar um aplicativo nativo aqui que ele vai falar, putz, não tem Google Play Services, eu não vou funcionar. Mas dentro do Gbox ele funciona. Você instala aqui o Gbox, depois instala o MicroG Service e o MicroG Companion, e são complementos que vão ficar rodando ali em segundo plano no smartphone, como se fosse uma emulação daquele ambiente nativo do Google nos outros smartphones. Então aqui, ó, a gente já está instalado a Play Store e você pode instalar aplicativos como YouTube, Google, YouTube Music, esses que nativamente não funcionaria sem esse ambiente. Então aqui a gente está abrindo a Play Store, olha lá, e pronto, estamos na Play Store. O Gbox você não interage com ele, porque você vai colocar um ícone da Play Store aqui na tela de início depois, e você pode abrir por ele, mas você pode abrir nativamente. Vou colocar o ícone aqui agora. Create Shortcut, atalho criado e pronto, eu tenho um atalho aqui na tela de início para a Play Store. Quando a gente abrir, às vezes ele vai dar esse pulinho, né, de um aplicativo para o outro, mas tá aí. Daqui você loga com a sua conta Google e aí daí para aí funciona como qualquer outro smartphone. Existem algumas outras formas não oficiais de você instalar os serviços Google nativamente aqui nesse smartphone, mas o Gbox é a solução indicada aí pela Huawei. Então não tem nada de complicado e nada que você precisa se preocupar. O único ponto negativo é que alguns aplicativos específicos, como o pagamento que usa, né, o NFC, não vão funcionar por meio do Gbox. Então a gente perde pagamentos por proximidade. Então é isso aí, galera. Esse foi o lançamento do dia, o Mate 80 Pro da Huawei. Um smartphone, olha, a qualidade dele é realmente impressionante. Não é à toa que Mate está lá no topo
de ExxonMark, quando a gente fala, é uma referência de um produto muito legal. Pena que o preço dele é um pouco alto, né? 10.999. Apesar que no lançamento o preço está um pouquinho melhor, né? 6.999. Mas ainda assim, a gente tem outras opções da própria Huawei, né? Com um custo-benefício um pouco melhor, como o Pura 80 Pro. A linha Pura também é uma linha abaixo da linha Mate, mas hoje é possível encontrar ela custando aí na faixa de R$5.000, o que é interessante também. Mas fica aí, se você quer o que há de melhor da Huawei, é esse cara aqui e algumas das melhores smartphones de câmera das melhores câmeras e smartphones do mundo. Lembrando que a gente conheceu aqui hoje um modelo na cor preta que eu achei muito bonito, mas ele também tem outras duas opções de cor, que são uma cor verde e uma cor dourada. E a Huawei começou essa venda hoje pela loja oficial no Mercado Livre. A gente vai deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse. Mas tá aí, fazia tempo que eu não conhecia um smartphone da Huawei e é muito legal ver como evoluiu, né? O último que eu fiz um review, de fato, foi o 30. Faz tempo, hein? Ó, esqueci de testar isso aqui para ver se funciona duas portas. Eu quero saber agora. Vamos plugar ele aqui. Ó, carregou. Olha lá, 100 watts no máximo. A gente vê o percentual subindo aí, que negócio maluco. E vamos ligar a outra porta aqui. Mas, rapaz, nem entra direito. Eu acho que não foi feito pra isso, viu? Não dá pra encaixar duas, não. Eu acho que até dá, mas eu vou quebrar. Olha lá, não entra as duas, ó, não tem espaço. Assim, se você me dá uma faquinha, eu consigo... Uma faquinha de bola, faquinha de bola. Eu consigo fazer aqui, mas não... Assim, eu vou ficar devendo esse teste aqui hoje. Mas enfim, tem as duas portas. Melhor do que ficar... essa porta aqui, ela é muito intrigante. Podia virar um padrão, assim, para os carregadores, sabe? Porque aí você pode conectar tanto cabo tipo A como esse. Não, esquece o que eu acabei de falar. Muda tudo para tipo C, que faz mais negócio. Foi um devaneio aqui de um entusiasta de tecnologia. É isso, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam mais um vídeo aqui no canal. Curtiu? Deixa o seu like. Grupo de ofertas do Loop Infinito. Essa daqui e várias outras ofertas interessantes lá também para vocês. Valeu, galera. Até a próxima.